Nós queremos rezar essa missa nas seguintes intenções: pelo falecimento hoje de Ostiano Rodrigues da Mata, 7º dia de Margarida Lourdes Diniz Costa, 7º dia de Sebastião Vieira Duarte, 3 dias de Maria Tereza, o mês de Anália Pereira, 3 dias de Ana Maria Hilário Müller e 6 anos de Guilherme Barbosa Lopes. Pela saúde de Luciene e Adelson, Luiz, ministro aqui da nossa comunidade, Nossa Senhora da Esperança, e pela saúde do Gutenberg. E queremos rezar nas intenções que cada um de vocês estão colocando aí pela página do Facebook. Iniciemos esta Santa Missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs.
cantemos nosso ato penitencial. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos ao Senhor, cantando nosso glória. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, nós vos adoramos e glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas,
Deus, neste segundo domingo da Páscoa, domingo da Misericórdia, as nossas intenções. Queremos rezar por todas as pessoas que hoje abrem as portas da sua casa para esta Santa Missa, pelas pessoas que hoje são tão mais necessitadas das nossas preces, sobretudo neste tempo de pandemia. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e unidos tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus, eram estimados por todos os povos. E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia.
mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva. Leitura da primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Graça à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardado para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais, sem o ver ainda nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.
convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar, meus irmãos e minhas irmãs na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E queremos iniciar esse sermão do domingo, lembrando daquela jaculatória que Jesus ensinou a Santa Faustina: Jesus, eu confio em vós. Vamos repetir juntos? Jesus, eu confio em vós. Neste segundo domingo da Páscoa, nós celebramos também o domingo da Divina Misericórdia. E queremos, diante de Deus, agradecer esse grande mistério que é a ressurreição do Senhor. Queremos, diante de Deus, ofertar a nossa vida, na certeza que na ressurreição do Senhor, a nossa vida não mais nos pertence, mas a nossa vida pertence a Deus. No Evangelho da missa de hoje, Jesus, ele vai dizer assim,
Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. É essa alegria que está em nosso coração. É a alegria de ver o Senhor. É a alegria de saber que Ele está no meio de nós. A alegria dos discípulos, meus irmãos, deve ser a nossa alegria neste domingo da misericórdia. Veja que antes de os discípulos falarem desta alegria, 3 coisas acontecem nos versículos anteriores. E esses 3 momentos que acontecem demonstram um pouco de uma certa mistura de sentimentos que está no coração dos discípulos. E se está no coração dos discípulos, está também no nosso coração. É a experiência que os discípulos tiveram com o Senhor. Veja que o Evangelho então inicia assim: estavam fechadas as portas por medo dos judeus. Quando Jesus ressuscitou, primeiramente nós vimos nas aparições de Jesus ressuscitado que ele primeiro apareceu às mulheres, depois a alguns dos seus discípulos. Vimos ao longo dessa semana aquele belo evangelho dos discípulos de Emaús. Então nem todos sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Então por isso que alguns dos discípulos, esses que estavam reunidos, eles estavam com as portas fechadas. Essas portas fechadas significa a insegurança, significa a experiência de dor que os discípulos tiveram. Significa também, meus irmãos, um medo que eles sentiam no seu coração. Nesse tempo que nós vivemos, as nossas portas também estão fechadas. É as portas que nos impedem de chegar até os sacramentos. As portas fechadas significa também a nossa insegurança. Mas é preciso saber que diante disso, não é para nós ficarmos com medo. Mas também diz o Evangelho no início, que quando Jesus apareceu aos seus discípulos, Jesus se colocou no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Queria que você prestasse bem atenção nisso. Jesus não se colocou em qualquer lugar. Ele se colocou no meio. No meio não só para que todos vejam, mas no meio para que todos sintam a sua presença. E ele derrama a paz sobre os seus discípulos. Aquele medo desapareceu, porque o Senhor estava junto com eles. E por isso que eles se alegraram por verem o Senhor. A alegria, meus irmãos, como eu sempre digo, ela não é uma ausência de dificuldades. Como também a paz não é uma ausência de tribulação. A alegria não pode ser só um sentimento, mas nós que celebramos a Páscoa do Senhor, a sua ressurreição, nós temos a certeza absoluta que essa alegria, ela vem de um ato de amor, um ato verdadeiro. O Senhor que está no meio dos seus discípulos é um Senhor de carne e osso. O Senhor que está no meio dos seus discípulos é aquele que mostrou-lhes as mãos e o lado. Sabe o que significa isso? São as marcas da vitória. E por isso que também os discípulos se alegraram, porque eles viram que valeu a pena passar por tudo que eles viveram. Valeu a pena toda a perseguição, valeu a pena toda a tribulação, valeu a pena todas as dificuldades, porque o Senhor ressuscitou. O Senhor cumpriu aquilo que Ele disse. A alegria dos discípulos, como a nossa alegria, é que Cristo ressuscitou e Ele também está no meio de nós. Ele está na nossa vida, Ele mora no nosso coração. Não é, meus irmãos, pandemia, não é dificuldade, não é problemas que vai nos afastar do Senhor. Nós cremos que Ele está no meio de nós. Tanto que na celebração da Eucaristia, quando o Padre diz, o Senhor esteja convosco, nós já respondemos dizendo, Ele está no meio de nós, porque Ele ocupa um lugar singular na nossa vida. Ele ocupa um lugar de importância. E é isso que nós queremos dizer nesse domingo da misericórdia. Ele ressuscitou e Ele está no meio de nós.
Ele ressuscitou, então por isso nós temos uma vida nova. Ele ressuscitou, nós temos um novo horizonte. Ele ressuscitou, nós temos uma luz, nós temos uma certeza. E isso que iluminava o coração dos apóstolos. A primeira leitura da missa de hoje nos fala exatamente sobre isso. A alegria do Cristo ressuscitado fez com que os apóstolos saíssem pregando aquilo que aconteceu em Jerusalém. Quantos milagres, quantas curas. A pregação dos apóstolos fez acontecer vida nova no coração daquelas pessoas que estavam tristes e com as portas fechadas. A pregação dos apóstolos gerou vida para aqueles que estavam ainda na sepultura e no medo. É essa pregação, é a força da palavra de Deus que nós buscamos. É a força da palavra de Deus que hoje entra dentro dos nossos lares para nos dizer, meus irmãos, que a palavra, ela gera em nós esperança. A palavra de Deus, ela nos cura, a palavra de Deus, ela nos liberta. Veja, Atos dos Apóstolos vai dizer assim: e todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Era a palavra de Deus. Os apóstolos eram canal da palavra de Deus, assim como eu e você somos chamados a ser nesse tempo da Páscoa. Somos chamados, lembra como dizia domingo passado, domingo maior da ressurreição do Senhor? Somos chamados a ir correndo para anunciar que Cristo ressuscitou. O sepulcro está vazio. Fizemos isso ao longo da semana. Nós anunciamos que de fato o Senhor, Ele está no meio de nós, Ele vive, Ele reina. Meus irmãos, veja que também esse testemunho de Atos dos Apóstolos, quando diz que eles estavam cheios de temor, sabe o que é esse temor? É um sentimento profundo de respeito e de obediência à vontade de Deus. Deus nos dê esse temor nesse domingo da misericórdia. Temor que não pode ser medo, mas temor é o desejo que eu tenho de respeitar o Senhor. O temor que eu tenho no meu coração de ser fiel ao chamado que Deus fez na minha vida. Mas nem tudo é alegria. Diz o versículo 25 do Evangelho da missa de hoje, talvez ainda antes, no versículo 22, versículo 24, que Jesus, quando apareceu aos seus discípulos, não estava lá Tomé. E os discípulos disseram a ele: Tomé, vimos o Senhor. Os discípulos não falaram daquilo que contaram para eles. Os discípulos falaram daquilo que eles viram. Os discípulos foram testemunhas oculares. Nós vimos o Senhor. Nós estávamos com o Senhor. Mas Tomé mostra aqui o seu pecado, a sua infidelidade. Ele mostra aqui a desgraça do ser humano. Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. A incredulidade de Tomé, meus irmãos, é a nossa incredulidade. Como pode, meus irmãos, o Senhor ressuscitou. A alegria desse tempo pascal, a alegria dessa oitava da Páscoa, deve causar em nosso coração essa certeza que Ele está no meio de nós, mas ainda há gotas de incredulidade no nosso coração e na nossa mente, que vem do tempo em que nós vivemos. Os tempos difíceis que nós caminhamos causam em nós uma certa incredulidade, uma desconfiança daquilo que Deus fez por nós. Mas o Senhor disse a ele e fala a nós: não seja incrédulo, mas seja fiel. Pensemos a vergonha que Tomé passou quando o Senhor, após 8 dias, estava novamente com os discípulos e o Senhor disse: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloca do meu lado. Veja, Jesus diz a Tomé: estenda a tua mão. É sinal que o peito aberto de Jesus, a sua ferida, não é uma ferida pequena. As marcas de Jesus mostram, meus irmãos, que Ele é vitorioso. Ele ressuscitou com as marcas da vitória.
E é por isso que nós olhamos também para essas marcas e somos gratos a Deus, porque Deus nos ama. Somos gratos a Deus porque nós temos motivos para sermos fiéis ao Senhor. Então por isso não seja fiel, seja fiel acima de todas as coisas. Não seja incrédulo. Seja uma pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas. Nessa liturgia da missa de hoje, meus irmãos, que celebramos o domingo da Divina Misericórdia, é exatamente isso que Deus pede a cada um de nós. É essa confiança. O que foi que Santa Faustina sentiu em seu coração quando o Senhor lhe apareceu? O que foi que Jesus disse a ela e fala a nós? Jesus, eu confio em vós. Essa confiança parte da fidelidade. Essa confiança, ela parte, meus irmãos, de um amor que não é mais um sentimento, mas um amor concreto, de algo que Deus realizou na nossa vida. Sabe o que nós somos mais tentados nesse tempo de hoje? É com relação à nossa fé e à nossa obediência. Foi aqui aonde Tomé, ele vacilou. E aqui é onde eu e você também vacilamos. Quem de nós aqui não se sente tentado na nossa fé nesse tempo de pandemia? Questionando a Deus, perguntando aonde está Deus? Aonde nós somos mais tentados na nossa obediência? E infelizmente a gente vê que nessa pandemia acaba sendo quase que uma briga política do que uma preocupação pela vida das pessoas. A nossa obediência é testada porque a gente vê, abre ou não fecha, sai ou fica em casa, usa ou não usa máscara. A gente fica, instigado a obedecer, e a gente muitas vezes quer cair no caminho da desobediência. Meus irmãos, vamos obedecer acima de tudo. Diz sempre aquele ditado, quem obedece nunca erra. E nós somos chamados a obedecer ao Senhor. Um coração incrédulo, ele não obedece. Um coração incrédulo, ele faz aquilo que ele deseja. Enquanto o coração que obedece, ele se volta sempre para o Senhor, porque a obediência, ela vai nos dar a humildade. Então, por isso, tenhamos fé, tenhamos obediência, tenhamos a graça de Deus em nossa vida. E eu gostaria de terminar esse sermão da missa, meus irmãos, olhando para a segunda leitura da carta de São Pedro. E eu gostaria que você, com os olhos fechados, pensasse junto comigo aquilo que São Pedro vai nos dizer hoje, na segunda leitura da missa. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais a vossa salvação. Eu quero tomar, meus irmãos, essa palavra de Deus para nós nesse domingo da misericórdia. O Senhor disse a Santa Faustina que no dia de hoje ele ia abrir o seu coração e iria derramar todo o seu amor pela humanidade. É esse sentimento de, sem ter visto o Senhor, nós o amamos. Amamos a sua misericórdia. Nós acreditamos nele. Acreditamos que da misericórdia do Senhor nasce para nós uma alegria. E não é qualquer alegria. É uma alegria inenarrável. É uma alegria que não se traduz em palavras. É uma alegria que foge dos sentimentos humanos, porque é uma alegria que brota da fé, do amor, da graça de Deus. É essa alegria, meus irmãos, que Deus quer nos dar nesse domingo da misericórdia. Domingo do amor de Deus pela humanidade. Domingo em que o Senhor, ele abre as portas do céu, as portas do seu coração, e derrama sobre nós o maior tesouro do seu coração, que é o seu amor pela humanidade. Isso é o domingo da misericórdia. E é por isso que nós podemos voltar de novo agora a Tomé. Tomé teve a oportunidade de se encontrar com o Senhor.
E ele disse: meu Senhor e meu Deus. E o Senhor diz a ele: bem-aventurados aqueles que creram sem terem visto. Nós queremos ser esses bem-aventurados de hoje. Nós queremos dizer com toda a segurança do nosso coração: nós amamos o Senhor. Estando em nossas casas, estando vivendo esse tempo de isolamento, nós amamos o Senhor. E como o nosso amor, ele tem aumentado. Não é só pela saudade, mas esse amor tem aumentado. Porque nós queremos o Senhor em nossa vida. Então, por isso, eu te peço agora que nesse momento de oração, você coloque o seu coração diante de Deus. Quem são as pessoas que você pode dizer hoje: eu vi o Senhor, eu estou vendo o Senhor? A comunhão espiritual que nós realizamos nessas transmissões da Santa Missa, ela é exatamente isso. Vimos o Senhor. A comunhão espiritual, ela parte dessa certeza que eu estou com o Senhor, mesmo sem poder recebê-lo, mas eu estou vendo, eu estou sentindo em meu coração. É esta comunhão espiritual que brota em mim o desejo de fidelidade. Eu serei fiel ao meu Senhor, na certeza que logo estaremos juntos, seja pelo santo sacrifício da missa, mas seja também na eternidade. Eu vou ver o meu Senhor. Então, por isso, meu irmão e minha irmã, eu te peço nesse domingo da misericórdia, seja fiel acima de todas as coisas. Esteja sempre junto com o Senhor. Peça a Deus isso pela sua família. Peça a Deus isso pelas pessoas que tanto precisam da graça de Deus. Você pode ser um canal da misericórdia de Deus na vida de muitas pessoas. Deus tem sede, Deus tem vontade de usar a nossa vida. Não muito da maneira como nós queremos, mas da maneira como Deus quer. E assim, que nós possamos dizer no fundo do nosso coração: tenho certeza que na sua casa, nesse momento, você tem a estampa da Divina Misericórdia. E eu gostaria que você olhasse para essa estampa da Divina Misericórdia. Gostaria que você olhasse para esse Jesus, que no seu semblante traz alegria aos nossos olhos. Olhe para essa estampa da Divina Misericórdia e perceba nesses raios que saem do coração do Senhor as graças e bênçãos para a nossa vida. Raios que vêm para iluminar a nossa caminhada de peregrinos nessa terra. Raios do Senhor que vêm para nos fazer olhar para aquilo que deve ser o centro da nossa vida, o coração de Jesus. Na ousadia de pedir ao Senhor: dai-nos, Senhor, um coração semelhante ao vosso. Mas é também dessa estampa, desse olhar para a estampa da Divina Misericórdia, que a cada dia da nossa vida, não só para nós, mas para aqueles que são mais necessitados, nós queremos dizer: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. E diga isso a cada dia da sua vida, a cada momento. Nos momentos de provação, nos momentos de dificuldade, no momento em que a fé é testada, no momento em que somos tentados a não obedecer à graça de Deus, diga ao Senhor: Jesus, eu confio em vós. É tudo que nós queremos para a nossa vida. Um coração confiante, ele vai longe. Ele chega no lugar determinado. Um coração confiante, ele se deixa ser derramado pela graça de Deus. Jesus, eu confio em vós. Que hoje, com o mundo inteiro, unindo a todos os fiéis, nós queremos proclamar
nesse domingo de Páscoa, domingo da misericórdia, a nossa fé, a nossa alegria, em saber que sabemos em quem colocamos a nossa fé e não seremos confundidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob os Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meus irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, e como prece, nós queremos trazer em nosso coração, assim como você da sua casa, as intenções que você tem para esta Santa Missa. E sobretudo neste tempo de pandemia, nós queremos rezar pelos enfermos, pelos agentes da saúde, médicos, enfermeiros, aqueles que trabalham na área de limpeza, dos hospitais, postos de saúde. A nossa prece é rezar pelos governantes, para que eles tenham sabedoria para cuidar do povo. A nossa prece nesse domingo é rezar pedindo a Deus o dom da paciência. Quantas e quantas pessoas, eu e você, temos perdido às vezes a nossa paciência. Não porque ficar em casa é ruim, mas ficar parado. Quantas pessoas que não estão trabalhando, quantas pessoas que estão desempregadas, quantas pessoas que estão passando por necessidade, quantas pessoas que estão a nível da falência. Nós queremos rezar nessas intenções. Nós entendemos que o isolamento ele é importante, mas temos que estar preparados, e muito bem preparados, porque tudo isso vai trazer consequências para nós. Vai trazer uma consequência boa, porque vamos estar zelando pela saúde, mas teremos outras consequências a nível de sociedade, e nós queremos rezar nesse momento. Rezar por tantas pessoas que se encontram aflitas. E quantas vezes nessa aflição elas caem no desespero. E é uma das piores tentações da nossa vida. Você que já passou por isso sabe do que eu estou falando. O desespero pode levar você a ter uma atitude sem pensar. E a nossa prece nesse domingo é pedindo ao Senhor misericordioso para que Ele olhe para a humanidade, olhe para a igreja. Papa Francisco, essa semana na celebração da missa, na Casa Santa Marta, ele dizia que nós devemos tomar cuidado para não se acostumar com isso que está acontecendo. Papa Francisco pediu para a igreja. O que nós estamos fazendo é por uma força maior. Mas o lugar do povo é na igreja. E eu tenho medo que a gente se acostume de ficar rezando missa assim. Que Deus possa nos fazer colher os frutos da nossa conversão. Que Deus possa nos fazer
ser pessoas que confiam cada vez mais no seu amor. E aí eu penso na prece que você está colocando na missa, mesmo que não tenha sido lida, mas chega ao coração de Deus. É colocada sobre este altar a sua intenção. Pela sua saúde mental, pela sua saúde espiritual. Nós rezamos por você. Rezamos por todos os padres, pelos bispos. Tivemos aí essa semana pelo menos 2 bispos que faleceram por conta dessa pandemia. Bispos do nosso Brasil. E fora tantos outros fiéis. A nossa oração é por eles, para que Deus conceda a eles o descanso eterno. E a nossa oração é por você, para que você se una cada vez mais à graça de Deus. Cantemos o canto do ofertório. Vai brotando, crescendo, esperando irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo, para que, renovados pela profissão de fé e pelo batismo, consigamos a eterna felicidade por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário o nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, morrendo, destruiu a morte e ressurgindo deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 é o Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória.
Nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis essas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso bispo Frei João Bosco e por todos que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós as oferecemos também por aqueles que fizestes renascer pela água e pelo Espírito Santo, dando-lhes o perdão de todos os pecados. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Ostiano Rodrigues da Mata, falecido hoje. 7º dia de Margarida Lourdes Diniz Costa. 7º dia de Sebastião Vieira Duarte. 3 dias de Maria Tereza. 1 mês de Anália Pereira. 3 dias de Ana Maria Hilário Müller. 6 anos de Guilherme Barbosa Lopes, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. Um instante de silêncio, nos lembremos de tantos outros demais falecidos, de modo especial, os que morreram vítimas dessa pandemia do coronavírus. A eles e a todos que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, São João Paulo e Santa Faustina, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém.
o Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e sangue de Cristo me guarde. Eu sou o pão da vida, o pão do céu. Eu sou o Rei dos Reis, o Salvador. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Me dei por vós, só por amor. Este é meu sangue, toma e bebe. Vestido de minha força, estejais em mim. Eis que estou convosco até o fim. Eu venci o mundo, vos livrei do mal. Tomei nossos pecados, deixei lá na cruz.
comunhão espiritual. Eu rezo e todos repetem comigo. Meu Jesus, Meu Jesus, eu creio que estás presente eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas, Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora, Mas como não posso receber-vos agora, no Santíssimo Sacramento, no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos vinde ao menos espiritualmente a meu coração. espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco, Abraço-me convosco, como se já estivesseis comigo. como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Uno-me convosco inteiramente. Ah, não permitais Ah, não permitais que eu algum dia que eu algum dia me separe de vós. me separe de vós. Ó Jesus, sumo bem Ó Jesus, sumo bem, e doce amor meu, e doce amor meu, inflamai meu coração, inflamai meu coração, a fim de que eu esteja a fim de que eu esteja para sempre para sempre abrasado em vosso amor. abrasado em vosso amor. Amém. Amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão do Senhor, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Das vossas chagas escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós, do inimigo maligno. Defendei-me na hora da morte, chamai-me e mandai-me para vós, para que vos louvem com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Concedei, ó Deus onipotente, que conservemos em nossa vida o sacramento pascal que recebemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Gostaria de ler aqui um parágrafo do Diário da Divina Misericórdia, né, escrito por Santa Faustina, né, para a gente poder colher os frutos desse segundo domingo da Páscoa, domingo da Misericórdia. Nosso Senhor, ele disse a Santa Faustina: minha filha, fala a todo mundo da minha inconcebível misericórdia. Desejo que a festa da misericórdia seja refúgio e abrigo para todas as almas, especialmente para os pecadores.
neste dia estão abertas as entranhas da minha misericórdia. Derramo todo um mar de graça sobre as almas que se aproximam da fonte da minha misericórdia. A alma que se confessar e comungar alcançará o perdão das culpas e das penas. Neste dia estão abertas todas as comportas divinas, pelas quais fluem as graças. Que nenhuma alma tenha medo de se aproximar de mim, ainda que seus pecados sejam como escarlate. A minha misericórdia é tão grande que, por toda a eternidade, nenhuma mente, nem humana, nem angélica, a aprofundará. Tudo o que existe saiu das entranhas da minha misericórdia. Toda alma contemplará em relação a mim, por toda a eternidade, todo o meu amor e a minha misericórdia. A festa da misericórdia saiu das minhas entranhas. Desejo que seja celebrada solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa. A humanidade não terá paz enquanto não voltar à fonte da minha misericórdia. Que diante dessas palavras de Jesus, a Santa Faustina, nós possamos pedir a Deus que Ele derrame sobre nós então a sua misericórdia. Tenho certeza que muitos dos nossos fiéis têm essa estampa em seus lábios e que hoje, de um modo especial, a gente possa olhá-la, né, mais vezes ao longo do dia. Logo mais às 3 horas da tarde, aqui nós vamos fazer adoração e vamos rezar o terço da Divina Misericórdia. Eu quero te convidar a rezar junto conosco. Seja um momento de nós nos unirmos mais uma vez, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia da humanidade nesse tempo em que nós vivemos. Que a misericórdia de Deus de fato seja derramada sobre a vida de cada um de nós, sobre o nosso povo, sobre a igreja, e que nós estamos vivendo o tempo da misericórdia. E o tempo da misericórdia significa viver o tempo da nossa conversão. Deus que bate as portas do nosso coração e pede que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Porque depois do tempo da misericórdia vem o tempo da justiça. Que nós possamos pedir a Deus então para que Ele alcance o nosso coração e que nós busquemos ao Senhor enquanto Ele se deixa ser buscado. Que nós possamos adorar o Senhor enquanto Ele permite que nós o adoremos. Então, por isso, às 3 horas da tarde, que você possa nos unir, você possa se unir a nós nesse momento de adoração, de oração, pedindo ao Senhor para que tudo aquilo que Ele disse a Santa Faustina, sejamos nós os cumpridores, sejamos fiéis, possamos dizer mais uma vez: meu Senhor e meu Deus, eu creio em Ti, eu amo a Ti. Então, esse é o nosso convite. Também gostaria de dar uns avisos, né? Então, nós vamos voltar a partir dessa semana às missas, né, semanais, com a oração do terço, né? Então, você pode se preparar, né, a partir de terça-feira, né? Então, nós temos a missa, né, ao meio-dia, né? Acho que já ficou fixo já esse horário, porque à noite também tantos pais estão realizando missa, né? Então, acho que o horário do meio-dia é um horário bom, né? Então, é aquela missa de meia hora, né? E então, meio-dia sempre a Santa Missa, e às 6 horas da tarde, adoração e bênção do Santíssimo, né? Com a oração do Santo Terço, né? Então, você já participa junto conosco. E aos domingos, né, a missa dominical às 10 horas da manhã, né? Infelizmente, a gente viu que o tempo de isolamento se prolongou até o dia 10 de maio, então a gente vai ter que se esforçar um pouco mais, né? Então a gente está aí buscando pistas, né, de ações, de evangelização. As pessoas têm mandado sugestões e a gente tem analisado. Daí eu peço a você paciência, né, porque a gente tem que fazer tudo pensando naquele decreto, né, que o bispo ele mandou para a diocese.
né? Então, o fato de você dar a sua opinião, que é muito bem-vinda, né? A gente analisa, a gente pensa, a gente conversa, procura conversar entre os padres, né? E para a gente poder encontrar um caminho, né? Então, a gente pede aí a sua colaboração também, que você nos ajude rezando conosco. Uma das coisas que a gente já pode dizer é que às quartas-feiras, no período da tarde, a secretaria ela vai estar aberta, não assim, né, vai estar aberta só para atendimento. Às vezes aquelas pessoas que, né, não têm condições de fazer transferência bancária, do dízimo, da coleta. Então, às quartas-feiras à tarde, né, a secretaria vai estar aberta, né? Vai estar com o portão fechado, você chegou, entrou, né, não vai ter aglomeração de pessoas, mas de modo que, se alguém precisa ir até a secretaria, isso pode acontecer às quartas-feiras à tarde, né? Confissão ainda nós não estamos realizando, né, por conta de ter esse cuidado da aglomeração de pessoas, né? Também outras coisas que as pessoas têm pedido, a gente tem ainda pensado muito, né? Mas temos encontrado aí os caminhos, tá bom? Então, depois tem aí no Facebook, né, o número da conta da paróquia, né, o número do telefone, que é o número do WhatsApp, e você pode ir lá tirar as suas dúvidas, né, também dar lá as suas sugestões, tá bom? Então, por hora, seria isso, né? Então vamos nos encontrar agora às 3 horas da tarde para a adoração e o terço da Divina Misericórdia. Vamos agora receber a bênção final da missa, né? Bênção final da missa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Enquanto o Padre, né, vai dar a bênção final, você pode pegar a água, né, para ser abençoada também, né, se por acaso tiver estampa da Divina Misericórdia, né, pode levantar a água, a estampa, que o Padre vai dar a bênção. A cada invocação nós vamos dizer amém. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, fiquem em paz, e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Bênção da água. Então você que já pegou a água, né, a água, os objetos de devoção, a estampa da Divina Misericórdia, vamos abençoar neste momento, né, os seus objetos, a sua água, que você use desses sacramentais, com a presença do próprio Cristo na sua vida, na sua família, que o uso desta água seja para aspergir também a sua casa, né, seja também para a sua piedade. Então vamos abençoar a água e objetos de sua devoção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai, Deus Todo-Poderoso, a água, a criatura vossa, que em vosso nome benzemos. Abençoai também, Senhor, os objetos de devoção dos vossos filhos e filhas. Abençoai as estampas da Divina Misericórdia. Abençoai também, Senhor, os lares que abrem para nós as suas portas. Que o Senhor, nesse tempo de sua misericórdia, do seu amor infinito por nós, derrame a paz, derrame a alegria e a sua presença em nossos corações. Que a bênção de Deus desça sobre a água, sobre os objetos de devoção, sobre os nossos lares, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo a todos, um bom almoço, e que as famílias que trouxeram para nós as suas intenções de 7º dia, de falecimento, sintam-se abraçadas por nós, a nossa oração, de modo especial Dona Margarida, né, que tanto serviu a nossa paróquia, na comunidade Nossa Senhora da Esperança. Nós queremos nos unir à sua família, né, e todos os falecidos, né, dos seus familiares, nesse momento de dor, na esperança da feliz ressurreição.
E rezamos pela Amanda, né? Tive notícias agora antes da missa, né? Que a Amanda está indo para o hospital, né? Ela está bem, ela está grávida, né? Está prestes a ganhar a sua neném. E nós estamos aqui na torcida, Amanda, né? Que Deus, né, te abençoe e que por intercessão de Nossa Senhora do Bom Parto você tenha um feliz parto, né? Que Nossa Senhora, Mãe de Deus, a nossa mãe, que tudo cuida de nós, que ela, né, te abençoe sempre, né? E te conceda as graças e bênçãos de Deus. E a cada um de vocês, um bom domingo, um bom almoço. Até mais para todos. Canto final da missa.